E aí, pessoal, tem jogo à noite? Sim, mas tem muitas informações acontecendo. Nós vamos falar de um zagueiro que está na pauta. Nós vamos falar de um caso muito especial de um gremista que visitou a delegação. Vamos falar também da mensagem de Renato e o que você pensa sobre isso. Vamos falar de Carbajo, vamos falar de um lateral que já foi à vontade do tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. E agora é hora do sabor. E o sabor, claro, você já sabe, Fazenda Maldonado, os cortes nobres para o seu churrasco. Você tem na descrição do vídeo a chance de comprar os seus kits e receber em casa. Mas se você quiser também ir nas lojas, você pode ir na Nilo Peçanha e também na Venceslau Escobar em Porto Alegre. E lá em Florianópolis, você pode ir na Maurício Sirotsky Sobrinho. Conheça a Fazenda Maldonado e conheça o melhor churrasco do mundo na sua churrasqueira, Fazenda Maldonado. Gente, separei uma série de assuntos para tratar com vocês e quero começar com uma mensagem que a gente sempre tem que pensar na vida, né? O Giancarlo, de 19 anos, que é morador desde o dia que nasceu da UTI do Hospital de Clínicas de Juí, visitou a delegação do Grêmio aqui na cidade de Juí. Estou gravando esse vídeo antes de ir para o estádio e é muito forte isso, né? Olha a paixão do Grêmio, a força do Grêmio. Um menino de 19 anos que durante toda a sua vida morou numa UTI de um hospital e hoje realizou o sonho de estar com o Grêmio, de estar abraçado aos seus ídolos, de estar perto da bandeira do Grêmio. Força do Grêmio, gente. A força do Grêmio. Isso toca a gente. E vamos para as notícias, porque tem muitas informações importantes também aqui para a gente colocar. A primeira delas, o nome que surge para ser o zagueiro do Grêmio é o Luan, zagueiro do Palmeiras. Gente, joga pouco, cara. Joga pouco. Se o Grêmio tem o Luan como um jogador que pode resolver os seus problemas, com todo o respeito, não está entendendo o tamanho da necessidade que o Grêmio tem. Um zagueiro que no Palmeiras comprometeu em muitos episódios, ou lances de expulsão sem necessidade, ou lances de falha pontual em jogos decisivos. Não me parece que seria a solução para o Grêmio. Lembrando que o Grêmio quer contratar zagueiros até o dia 7 de março. Então aqui o primeiro ponto. Não seria esse modelo. Tem outros jogadores no mercado melhores do que o Luan, mas a informação que vem da reportagem é que Luan seria o zagueiro pretendido, ele que joga e pertence ao Palmeiras. Dito isso, vamos falar de Marlon, do Cruzeiro. Lateral esquerdo, já foi pretendido pelo Grêmio em mais de uma oportunidade e deu uma entrevista falando exatamente da grandeza do Grêmio e da vontade de trabalhar com o técnico Renato. Nós sabemos que o Cruzeiro é um clube que enfrenta dificuldades, mas nós sabemos também que o Marlon não é um jogador barato, é um jogador que está em um momento muito bom, mas como o Cruzeiro está com problemas, quem sabe, né? Quem sabe, jogador que é tido em alta conta, dizem que vai melhorar muito, mas também é preciso dizer que o Grêmio acabou de contratar um lateral esquerdo. Será que o Grêmio iria insistir? A informação que eu tenho é que não vai nem fazer nenhum tipo de movimento, mas como ele falou em entrevista, bom, aí isso acaba gerando algum tipo de especulação. Outro ponto que é importante a gente salientar aqui é sobre o Carbajo, e aí não é chegada por óbvio, um jogador que ainda não se recuperou da cirurgia no pubis, foi feita no início de janeiro. Aqui, um ponto que a gente precisa também tentar entender o que aconteceu, por que essa demora tão grande, e esse episódio aqui do Carbajo é algo que a gente precisa ficar atento, porque o empresário dele, o Pablo Bocelli,
concedeu uma entrevista à imprensa uruguaia e então disse nessa entrevista que Carbajo pode ter propostas no meio do ano. Segundo ele, é um jogador de Europa e o aquecimento do mercado europeu na janela poderia então levar daqui o Carbajo. O Carbajo foi contratado por muito dinheiro pelo Grêmio e aqui não jogou bem. Nunca foi uma peça definitiva no primeiro ano dele em Porto Alegre. O contrato dele vai até 26, não foi uma peça definitiva. E jogando nessa temporada, a gente poderia ver. O problema é que ele não se recupera, então nem essa amostragem a gente tem. Por outro lado, já se falou em especulação do mercado americano, de outros mercados. Lembrando que o Carbajo é muito amigo do Soares, então pode ser. O que eu sei é que ele não joga. Quando ele jogar, a gente pode até discutir se ele é importante, se ele não é importante. Nesse momento, nem isso a gente pode fazer. O fato é que o empresário dele tem essa ideia, colocou isso nessa entrevista para a imprensa uruguaia, que está sendo muito repercutida por aqui, porque fala na possibilidade dele sair já na metade do ano, mesmo que ele não esteja jogando. Não esteja jogando, não está contribuindo e não está, principalmente, tendo visibilidade para isso. Por fim, quero colocar para vocês aí a mensagem do Renato nas redes sociais. E eu vou colocar essa mensagem para você ver. Bom dia, hoje de manhã um treino forte aqui no CT do Grêmio, preparando a equipe para o final de semana, para mais uma rodada. E hoje à noite o time já tem uma oportunidade de levantar uma taça. A gente sabe que o jogo é difícil, é complicado, mas já temos uma oportunidade de disputarmos a Recopa e conquistarmos esse título aí. Trabalhamos para isso. Farei o jogo pela televisão, ajudando meus companheiros, ajudando minha comissão técnica através do celular. Então, boa sorte para a gente hoje e vamos ver se a gente consegue já levantar a primeira taça do ano. Tá bom? Um grande abraço. O Renato, então, se posiciona, através das suas redes sociais, se posiciona com relação ao jogo de logo mais, para quem está vendo esse vídeo agora, mas isso não é um assunto que se esgota nele mesmo. É um assunto que se esgota dentro da conduta do Grêmio. Quando ele diz que vai coordenar o time pelo celular, eu acho muito pequeno. Eu acho muito pequeno. Não quer vir aqui para trabalhar? Tá bem. Dentro do planejamento do Grêmio, parece que o homem do futebol também não veio e tal. Eu até tem prós, tem contras, tá tudo bem. Agora, é diminuir demais o que representa o futebol pra gente, sabe? Eu vou dar uma olhada no celular lá e aí depois a gente vê, joga pelo título e tal. Queria saber a opinião de vocês. A gente está batendo nessa tecla, falando sobre isso, discutindo esse assunto, mas às vezes é a grande maioria das pessoas que define qual é de fato a discussão sobre isso, se isso é importante, se isso é relevante, se isso não é. E eu acho meio varziano. Mas é só a minha opinião. E a de vocês. O que vocês pensam? O Renato tá certo? O Grêmio tá certo? Tratar assim, eu volto aí, hoje eu vou fazer pelo celular, isso é correto, não é? Queria saber a opinião de vocês. Para mim, é meio varziano. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.